Meus irmãos, boa tarde. Vamos agradecer a presença de todos vocês e principalmente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de mais esse encontro, mais uma possibilidade de aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que nos ajuda tanto a pautar nossas vidas, nossas condutas segundo os ensinamentos dos Espíritos e o aconselhamento dos Espíritos com relação às boas escolhas. Que nossos mentores espirituais, que o anjo guardião de cada um esteja presente, auxiliá-los, para que vocês tenham uma boa tarde, uma boa possibilidade de aprender. Vamos ouvir nossa irmã Sueli com hoje esclarecendo dúvida. Graças vos damos que assim dê. Agora, as pessoas que tiverem alguma pergunta a fazer, devem escrever e colocar aqui para nós. Aqui já tem. Uma boa tarde a todos. Vamos para a nossa reunião de esclarecendo dúvidas, né? Esse nome é engraçado, porque muitas vezes põe mais dúvida do que esclarece, mas a intenção é de esclarecer, né? Mas eu gostaria, antes da gente começar, tem uma pergunta aqui. Oi? Não tá. Agora tá. Eu gostaria até de começar a nossa conversa fortalecendo aquela questão de O Livro dos Espíritos, que está lá no capítulo que fala sobre fatalidade, porque cada vez mais a gente vê isso na prática nossa do dia a dia, né? Tem lá a questão, seja qual for o perigo que vos ameace, não morrereis? Eles respondem, não morrerás. E assim, quase todos os dias a gente ouve alguma coisa a respeito. E agora, nesse desabamento daqueles prédios lá no centro do Rio, a gente teve mais provas sobre essa questão. Se não tiver na nossa hora, a gente não vai. Alguma coisinha vai acontecer, como aquele que pediu carona, né? O chefe pediu carona, coisa que ele nunca fez, e o outro não dá carona. Naquele dia, aquela carona impediu ele de ir para o curso. O outro foi levar a avó ao médico. E o outro simplesmente dormiu. Olha, gente, 3, né? Não tinha que morrer. Porque é aquela história. Os espíritos podem fazer com que a pessoa que está correndo risco seja desviado dele ali. Pode, até pode, mas derroga leis muitas vezes da natureza, como aquela questão da bala, né? Alguém que tiver na reta, né, no curso de uma bala de revólver, de espingarda, seja o que for, é muito mais fácil para os espíritos tirar a pessoa do caminho dessa bala do que desviar a bala. Eles podem desviar a bala? Claro que eles podem. Mas é uma questão sem necessidade nenhuma e é uma derrogação da lei, que é uma lei da física. Podem derrogar? Podem, eles podem interferir. Com fluidos, eles podem interferir. Mas é muito mais fácil intuir a pessoa sair da reta dela. Como ali naquela questão, era tão difícil poder salvar alguém ali dentro, porque conforme os especialistas mostraram, aquilo foi um efeito dominó, foi caindo um por cima do outro, assim, sem ter chance. Como aqui em Friburgo foi diferente, né? Muitas pessoas conseguiram ficar escoradas por algum móvel, né? Algum vazio, alguma coisa, mas lá não tinha condição, tanto que nem todos os corpos foram encontrados, que aquilo foi tudo amassado. Então não tinha condição ali dentro de poder salvar o que tinha que salvar, salvaram, que foi aquele rapaz do elevador, que também, contrariando todas as recomendações numa situação dessas, ele fez justamente o contrário. Entrou no elevador, coisa que não é para fazer. E foi o que salvou a vida dele. Então, a gente vê que a gente tem que confiar que nós temos realmente algo para cumprir nessa terra. Enquanto a gente não cumprir, a gente não sai, a não ser pelas nossas próprias mãos. Aí a gente sai. A gente já falou sobre isso, né? Aquele que tira a própria vida não está na hora de morrer. Os espíritos tentam de tudo, inclusive tirar de cabeça deles essa ideia de tirar a própria vida,
de pedir, né, de enviar alguém para socorro. Isso tudo eles tentam, mas a gente tem livre-arbítrio. Então, num momento assim, a gente é intuído a fazer aquilo que tem que ser feito. E os espíritos vão estar sempre nos ajudando. Então, eu lembrei muito disso porque eu adoro essa pergunta de O Livro dos Espíritos e a resposta dos espíritos, porque isso realmente tranquiliza a gente nessa vida que a gente leva hoje. Se fizermos a nossa parte, se a gente não interferir nisso aí, não é como num assalto, eu sempre falo aqui sobre isso, a gente revidar, a gente reagir a um assalto, a gente está provocando muitas vezes uma reação no assaltante que ele não teria. Então a gente pode num assalto morrer antes da hora? Pode. Porque com a nossa atitude, com o nosso livre-arbítrio, a gente pode provocar uma reação naquela criatura que está ali, que não tinha intenção de matar, porque ele está tão amedrontado quanto nós. Né? Numa pesquisa que foi feita, eles mesmos falam, há muita tensão, há muita ansiedade no momento de assalto. Então, qualquer reação da pessoa, para eles é uma investida, eles podem morrer, então eles atacam. Então, se a gente não faz nada e ainda assim a gente vai, é porque está na hora. Se não for daquele jeito ali, vai de outra forma. Né? Então, só para lembrar e reforçar, né, essa questão de O Livro dos Espíritos, porque as pessoas têm muito medo, né? Aí eu tenho uma amiga que agora ela foi fazer uma viagem aí para o Nordeste, e o pavor e a tensão maior dela nessa viagem, ela nem estava curtindo muito essa viagem, que deve ser muito boa, porque era de avião. E ela tem o maior medo. Eu ainda falei, olha, se você não tiver que morrer, minha filha, o avião não vai cair, não. Mas se você tiver que morrer de desastre de avião, você vai morrer mesmo sem andar nele, vai cair na tua cabeça. Então não se preocupa com isso não, você não está pilotando avião, você não está sendo irresponsável. Então com certeza, vai tranquila. Se você tiver que morrer, você morre dentro do avião ou morre aqui. Aonde você está, aí dentro da tua casa, com um escorregão, batendo a cabeça em algum lugar. Então não fica nessa, isso realmente dá uma tranquilidade para a gente, porque a gente vive muito assustado, né? A morte, segundo Paulo, é o último inimigo a vencer. Bem, era só para reforçar essa questão, né, de O Livro dos Espíritos. É o gênero, né? Tipo, morte trágica, morte por assim, um acidente, morte por doença. É o gênero de morte. A gente sabe que vai morrer daquela maneira ali, daquele gênero de morte, uma tragédia. Pode morrer numa tragédia, mas um atropelamento também é um acidente, ó, é trágico aquilo ali, né? Não. Ah, sim, sim. Pois é, mas aquilo ali, a gente não sabe até onde tem o envolvimento dela, né, naquela situação. É uma morte trágica, mas ali não parece, ou pelo menos, né, a gente não sabe o que aconteceu, que ninguém sabe ainda, né, exatamente o que aconteceu. Mas ali parece que tinha interferência dela também, né? Como, digamos que pode ser até um suicídio indireto, porque tem tantas suspeitas de magias, de atitudes nessa ordem aí. Então havia um pouco também do consentimento dela naquilo ali, pelo menos até o que parece, né? A gente não sabe ainda o que é, mas é diferente. Aquilo ali é uma morte que ela, de repente, não era para ter. Né? Pode ter sido o envolvimento dela com alguma coisa, como pessoas que se envolvem com gangues, por exemplo, podem morrer antes da hora, porque é um grupo de risco alto, né? A pessoa que sai para vender droga para traficante, quer dizer, isso aí está procurando uma situação que não era para acontecer com aquela pessoa. Ela, usando o livre-arbítrio dela, ela está agindo mal. Então, é a mesma coisa aquela pessoa que tem uma doença grave e não trata, que tem que fazer uma dieta por uma doença que tem e não faz. Então, ela contribui de alguma forma
para que a morte aconteça para ela antes da hora, antes do que deveria acontecer. Então, quando a gente segue as normas direitinho, quando a gente usa bem o nosso livre-arbítrio, fazendo pelo menos aquilo que a gente entende que deve ser feito, só vai nos acontecer realmente o que tiver que acontecer. A gente vai... agora, é como os espíritos falam, chegada a hora, nada te livra. Né? Chegada a hora, nada te livra. Então, a gente vai partir. E graças a Deus que nós vamos partir um dia, né? Porque a vida... para sempre nessa terra aqui é castigo, é dor e sofrimento, né? Porque isso é planeta de provação e expiação. Doença é sempre um resgate, tá? Ou de vida passada ou da própria de hoje, né? Se você lesou bastante o seu corpo na vida passada, aquela doença que o corpo apresentava, ela também tinha uma repercussão no perispírito. E se você provocou aquilo ali de alguma forma, porque se você já estava lá fazendo resgate, não. Mas se você provocou, imaginemos uma pessoa que tem vícios que lesam o corpo, né? O álcool, a droga, o próprio cigarro, né? O próprio cigarro. Então, nessa encarnação, não está te acontecendo nada, como uma amiga minha falou, poxa, eu fumo mesmo, meu pai fumou, morreu com 80 e tantos anos, não tinha nada. Pois é, ele não apresentou nada naquela, mas cada lesão feita ali nos alvéolos pulmonares, naquela região ali, que não chegou a criar um problema sério para ele naquela vida, está lá no perispírito, ele vai reencarnar. E aquilo vai ficar impresso, ele vai imprimir aquilo no corpo físico, no próximo, ou quem sabe nos próximos, que não necessariamente naquele próximo, né? Porque a gente não sabe quanto que a gente tem para resgatar ainda, e nem sempre a gente resgata muita coisa. O pouquinho que a gente resgata já acha ruim, né? Então se viesse tudo de uma vez, a gente não ia aguentar, né? Aí na próxima encarnação, digamos que ele venha resgatar isso na próxima, vai aparecer num determinado momento uma mancha naquele pulmão, pode aparecer um câncer naquele pulmão, né? Ou quem bebe uma cirrose forte, para quem nunca bebeu na atual encarnação, né? Aí não sabe explicar, né? A minha sogra mesmo, ela desenvolveu um câncer pulmonar em muito pouco tempo, e o médico na época ainda falou assim, olha, esse tipo de câncer é muito comum, essa destruição aí em quem fumou muito, né? E ela nunca, coitadinha, nunca botou um cigarro na boca, era uma pessoa quietinha, comedida, em casa, tranquila, né? Nem sair. Então a pessoa, e ela apresentou aquilo ali, foi tão rápido que a levou, né? Aquela doença. Então são resgates. Agora, pode ser que alguma doença que a gente esteja contraindo agora não seja um resgate de vida passada, que essa doença ela esteja sendo procurada agora mesmo, na atual encarnação. Então nem tudo a gente traz de trás. Então tem as causas atuais e as causas anteriores das aflições. As anteriores são aquelas que a gente procurou em outra vida. E as atuais são aquelas que a gente busca agora, na vida de hoje, né? Então, um médico chega para a pessoa e fala assim, fulano, muda seus hábitos. Porque se você não mudar, se você continuar sedentário e comendo tudo que você está comendo, tudo que você faz, você ainda não tem nada, mas você vai ter. Então, se ele tiver um problema cardíaco, um derrame, seja lá o que for, pode não ter ligação nenhuma com o passado dele, tem ligação com a atividade que ele tem hoje, com a conduta que ele tem hoje, né? Por isso que são as causas anteriores e atuais. Agora, é sempre um resgate, seja anterior ou atual, a motivação é o mau uso do livre-arbítrio. São as escolhas ruins que a gente faz, de qualquer maneira, é um resgate. Tem uma questão aqui que parece que ela, não sei se ela já foi abordada em outra reunião, mas foi para essa época mesmo, né? Já não foi respondida em outras reuniões de meses passados, não. Qual é o conteúdo do Livro dos Espíritos, publicado em 1948 por Andrew Jack Davis?
Jackson Davis, dos Estados Unidos. Olha, o livro não é o livro dos espíritos, não é esse o título. Esse Andrew, ele foi um vidente, ele foi um médium exemplar. Ele era analfabeto, mal ele sabia ler, e ele tinha emancipações, e ele entrava na dimensão dos espíritos com uma facilidade muito grande. Ele tinha também crises sonambúlicas, e nesses momentos ele conseguia também ver o corpo humano por dentro, como num raio-x. Então, dependendo da coloração, e ele sempre falava que era sempre muito clarinho, muito claro, os corpos por dentro. Ele os via, sim, bem claros. Quando havia alguma coisa escura, ali tinha uma doença. Ele detectava ali uma doença, que ele não sabia qual, e muito menos ministrar remédios. Mas porque naquele momento ali era a visão dele, não era um fenômeno mediúnico isso. Ele era médium, dos melhores. Ele ouvia, ele via, mas ele também tinha esse outro fenômeno sonambúlico que nem sempre caracteriza a mediunidade. Só caracteriza a mediunidade quando esse fenômeno acontece, havendo um espírito ali que possa se aproveitar daquele sonambulismo, daquele fenômeno dele, para tratar a pessoa. No livro dos médiuns tem algumas ilustrações a respeito. No estado sonambúlico, eu não sei, acho que não era esse aqui, porque ele já é de outra época, né? Mas um outro médium, no livro dos médiuns tem isso relatado, ele via através do corpo, quando estava atuando nesse fenômeno sonambúlico. Ele via os corpos. Mas havia também, como ele tinha mediunidade, um espírito passava para ele o que é que a pessoa tinha e qual tratamento a fazer. Mas nem sempre isso acontecia. E quando pediam para ele identificar a doença e ministrar o tratamento, muitas vezes ele falava assim: meu anjo doutor não está presente. Então aí ele identificava, mas ele não podia, identificava que havia uma doença, mas ele não sabia qual nem como tratar. Só quando aquele que ele chamava de anjo doutor estava presente. Então o fenômeno sonambúlico em si não é um fenômeno mediúnico, a menos que, durante esse fenômeno sonambúlico, um espírito esteja presente se utilizando da mediunidade daquele que naquele momento está em estado sonambúlico. E esse Andrew Jackson, ele foi um médium muito importante. Ele era dos Estados Unidos. Antes dele, nós tivemos uma outra personalidade incrível, que foi Emanuel Swedenborg. Muito antes de Kardec, que também, mas esse tinha muita cultura, esse era um homem extremamente culto, ele era das ciências, era uma pessoa preparadíssima, mas ele não sabia explicar, apesar de tanto preparo intelectual que ele tinha, ele não sabia explicar o que é que acontecia quando ele entrava em transe. Então ele se emancipava do corpo, entrava na dimensão dos espíritos e via tudo que lá tinha. Via as cidades espirituais, via as atividades dos espíritos, ele via tudo. E ele não sabia explicar, tanto que ele ficou até meio perturbado mais para o fim da vida dele, porque ele era tão inteligente e ele nunca conseguiu explicar o que acontecia, mas ele relatava coisas maravilhosas, como também outras nem tão maravilhosas assim, que o mundo dos espíritos é como o nosso aqui também. Tem coisas boas e coisas ruins. E o Andrew Jackson, ele foi muito semelhante ao Swedenborg. Mas ele não escreveu o livro dos espíritos, ele escreveu 2 livros, que eu trouxe aqui o nome, ó. Durante 2 anos, continuou ditando os segredos da natureza, quer dizer, tudo que ele via na emancipação dele, tudo que ele via além dessa matéria,
ele relatava. E ele relatou isso num livro, Filosofia Harmônica. E um outro depois, que ele também escreveu, chamado Revelações Divinas da Natureza, no qual prevê o aparecimento do Espiritismo como doutrina prática de Kardec. Então, ele não escreveu o Livro dos Espíritos, ele não escreveu nenhum livro que a gente possa considerar Livro dos Espíritos. Ele que escreveu, não foram os espíritos, ele que escreveu o que ele via. Ele não escrevia isso mediunicamente, ele via, por ser médium, ele via tudo e depois ele relatava, como nós muitas vezes escrevemos sobre alguma viagem que a gente faz. Uma pessoa que sai do Brasil para fazer uma viagem, quando ela chega aqui, ela traz fotos, ela visitou tantos lugares, então ela começa a escrever sobre a viagem que ela fez, o que ela mais gostou, o que ela viu. Isso, assim que Andrew escreveu os livros dele, não foram de forma mediúnica. Ele relatava tudo que ele via, tudo que ele observava e continuou. Então ele escreveu esses 2 livros. Nesse último, ele escreveu isso, Revelações Divinas da Natureza, que era o que ele via na natureza, além dessa natureza dos mundos materiais. E ele prevê, nessas visitações que ele fazia à dimensão dos espíritos, ele prevê o aparecimento do espiritismo como doutrina prática e mediúnica. É preciso considerar que Davis deixara o banco de sapateiro, sua profissão, 2 anos antes, e que ele, quando em estado normal, continuava totalmente ignorante, muito lento do entendimento e da inteligência. Ele era muito curto de inteligência, ele era muito limitado. Mas olha só, isso também não é por acaso. Enquanto que o outro era tão inteligente, tão culto, um homem das ciências, acabou ficando perturbado com tudo que ele via, ele não conseguia explicar, que foi um médium excelente. E esse daqui, ele era tão curtinho de inteligência que ele nem tinha muitas curiosidades, ele nem procurava, ele não tinha muita curiosidade a respeito daquilo. Ele via, relatava, mas a inteligência dele era tão precária que ele não chegava a alcançar o tamanho da importância que ele tinha. Então, ele deveria ser um espírito extremamente evoluído também, ou não, mas moralmente sim, para ter essa tarefa aqui sim. Mas ele poderia não ser uma pessoa, um espírito muito evoluído intelectualmente, ou ser, e naquela encarnação, vir com essa limitação, para que ele pudesse dedicar o trabalho dele realmente àquela tarefa que lhe cabia. Então, esses espíritos, essas pessoas, elas foram precursoras do espiritismo, precursoras de Kardec. No livro A História do Espiritismo, Arthur Conan Doyle, ele relata alguns feitos algumas visões do Andrew Jackson, Ele fala sobre a importância dele, mas quando ele começou também a relatar isso, os fenômenos de Hydesville começaram a acontecer. Então foi quase que simultâneo, não ao Livro dos Espíritos, mas sim aos fenômenos, porque isso demorou bastante. Ele nasceu em 1826, o Andrew Jackson, Então ele em 1840 e pouco, mais ou menos, é que ele começou a relatar isso tudo. A edição de O Livro dos Espíritos foi em 1857, mas antes Kardec escreveu a Revista Espírita. Antes os fenômenos em Hydesville aconteceram, que eu não me lembro qual foi a data desses fenômenos, eu tenho ela, mas agora não me ocorre a data, mas foi muito antes, e esses fenômenos foram eclodindo no mundo todo, e não foi surpresa na Inglaterra, porque a Inglaterra, muito antes de Hydesville, muito antes desses fenômenos chamarem a atenção, a Inglaterra já tinha centros mediúnicos, que estudava a mediunidade. Não era o espiritismo codificado por Kardec, muito antes isso, mas eles já lidavam com fenômenos mediúnicos há muito tempo. Então, assim, podemos dizer que o berço da doutrina dos espíritos foi na França, porque nasceu ali com Kardec.
né? Ele codificou, foi com ele a codificação do espiritismo. Mas os fenômenos vinham acontecendo muito antes. Isso é a maior prova quando a gente diz que o espiritismo não inventou nada. O espiritismo não inventou comunicação mediúnica, não inventou aparição de espíritos. Ele inventou o nome, espiritismo, né? Kardec que criou esse nome, espiritismo. E aqueles que são adeptos do espiritismo são espíritas ou espiritistas, nunca espiritualistas só, porque espiritualista é todo aquele que acredita no espírito, na vida após a morte. Não necessariamente são espíritas. Nem todo espiritualista é espírita. Agora, todo espírita é espiritualista. Então, Kardec, ele que criou o termo espiritismo, espíritas ou espiritistas, foi com ele. Mas os fenômenos mediúnicos já vinham acontecendo, e lá na Inglaterra havia centros de mediunidade estabelecidos já com práticas e estudos. Eles estudavam a partir da observação do que acontecia. Então há quem diga que o Andrew Jackson, que ele foi o que criou o espiritismo nos Estados Unidos. Também não é verdade. Na época que os fenômenos aconteceram, como as irmãs Fox, ele também estava relatando esses fatos. Mas não foi com ele que surgiu. Antes dele teve Swedenborg falando as mesmas coisas. Então isso vinha provar que a emancipação deles era real e o que eles viam não era plasmado por eles, era real. Porque isso é muito importante a gente fazer essa diferença. Nem todas as pessoas encarnadas que saem dos seus corpos e fazem viagens astrais relatam o que é na verdade, na realidade. Essas aparições, muitas vezes que eles veem, podem ser criações mentais do próprio espírito que está emancipado, mas não foi o caso de Swedenborg nem de Andrew Jackson, e outros também não tão famosos quanto eles. Mas o que Swedenborg viu e relatou, Andrew depois viu e relatou. Então não era uma criação mental de um ou de outro, era o que eles estavam vendo mesmo. Então é diferente, né, de práticas muitas vezes de yoga ou outras filosofias, outras práticas que emancipam a alma e a alma se desprende, as almas fazem viagens astrais, mas o que elas veem nem sempre é o que é na verdade. Elas podem ver o que é, mas também podem ver muitas coisas em que elas acreditam. É no livro, é no Céu e Inferno que tem aquele fenômeno daquela Frida, daquela santa. Como é que é o nome daquele fenômeno? Você conhece essa passagem? É no Céu e Inferno, tem uma passagem, qual foi a santa? Eu não estou me lembrando agora, mas ela fazia viagens astrais, ela se desligava do corpo e entrava na dimensão dos espíritos, igual que o Andrew Jackson fazia, só que ela relatava o inferno, ela relatava corredores estreitos, ela relatava fogueiras, ela relatava aqueles sofrimentos, mas é o que ela acreditava, porque aquilo ali era o que ela via na sua própria concepção. Então ela plasmava muito o que ela via, porque ela acreditava nisso. Uma pessoa que seja adepta dessa ideia de inferno mesmo, que crê nisso, que ninguém crê nisso, né? Nem a Igreja Católica, nem o próprio cristianismo crê em inferno, isso não existe. Quem estuda mesmo o cristianismo católico, a filosofia católica, não entende essa maneira de céu, de inferno, não tem isso. Eles não estão nessa mais, né? Poderiam estar há algum tempo bem lá para trás, mas há muito que isso não existe mais. Mas existem os fervorosos e ortodoxos que se prendem a isso. Santa Teresa, aqui ó,
Santa Teresa pertence a esse nome. Embora não saibam em que lugar do espaço está situado o inferno, há santos que o viram. Não foram até lá com a lira nas mãos como Orfeu, os de espada em punho como Ulisses, mas transportados em espírito. Santa Teresa pertence a esse número. Então, Santa Teresa viu o inferno. Mas por que ela viu o inferno? Porque isso estava na sua crença. Isso estava na sua concepção de vida após a morte, que ou ia para o céu ou ia para o inferno. Então, quando ela se desprendia do corpo e entrava na dimensão dos espíritos, ela plasmava aquilo que ela acreditava. Ela não conseguia ver o que era na realidade. Então, eles fazem essa alusão aqui a Orfeu e a Ulisses, porque Orfeu, ele desceu aos infernos para pegar a sua amada, que morreu mordida por uma serpente, fugindo de um estupro. Então ele desceu aos infernos, que ele ficou desesperado sem a amada dele. E lá ele negociou com Hades, que era o rei do inferno, dos mortos. Ele negociou e ele conseguiu que ele devolvesse a sua amada, que agora não está me lembrando, não está me ocorrendo o nome dela, mas tá na língua, mas não consegue sair, aquelas coisas que a gente não consegue falar. Então, realmente, ele conseguiu, ele negociou com a sua lira, ele emocionou tanto até o rei dos mortos, né? O dono dos infernos, que ele liberou a amada. Mas ele disse: vá e não olhe para trás, porque sua amada o seguirá. Se você olhar, você a perderá para sempre. E assim ele fez, foi subindo, né? Olha só como que essas simbologias são arraigadas naquela ideia de que o inferno é embaixo e o céu é em cima. Tanto que na mitologia, nessa simbologia, ele sobe do fundo da terra dos infernos, né? Então é ainda arraigado com aquela ideia de que inferno é embaixo e céu é em cima. Isso não existe, né? Não é nada geológico, nada que a gente possa comparar a isso. Só que ele ficou muito cheio de dúvida quanto a essa questão, se realmente a amada dele estava seguindo ele, ou se ele estava sendo enganado pelo rei dos infernos, né? Pelo Deus, rei não, Deus dos infernos. E ele olha. No que ele olha, ela estava atrás dele, ela ia sair com ele do inferno. Mas aí ela é puxada para o fundo do inferno novamente, e Orfeu morre depois, né? Sofrendo os efeitos da sua desobediência. Então nós temos relatados na história, na mitologia, na simbologia, até do próprio Evangelho, os efeitos da desobediência. É ela, a desobediência, que é o principal motivo aí, no caso, das nossas desgraças. Temos a mulher de Ló, que virou pedra, né, porque também desobedeceu e olhou para trás. Então nós temos vários exemplos, não só na mitologia, quanto também no Evangelho, da questão da desobediência. E isso até hoje acompanha a nossa vida. Todas as vezes que a gente desobedece alguma coisa, a gente sofre. A gente sofre sempre os efeitos da desobediência, em qualquer situação em que a gente se encontre. Desobedeceu, escolheu mal, vai sofrer. Né? Então é o caso. Mas aí essas aparições, então, para Jackson e para Swedenborg, eram verdadeiras. Eles tinham esse talento, até porque eles foram importantes nessa descoberta do mundo dos espíritos, né? Eles foram peças importantes, assim como Kardec veio tempos e tempos sendo preparado, encarnações e encarnações, sendo preparado para ser o codificador, esses espíritos também. Eles vieram, tanto que uma mediunidade dessa, como tinha Swedenborg, como tinha o Jackson, o nosso Chico também é a mesma. Chico vivia muito na dimensão dos espíritos, ele adentrava a dimensão dos espíritos, ele convivia com os espíritos como a gente convive com os encarnados. Tanto que no final, quando ele estava muito cansado, nas reuniões, que todo mundo queria dar a mão para ele, todo mundo,
Por aí que vem a desinformação, né? Como se dar a mão ao Chico fosse resolver os problemas das pessoas, né? Aí ele ficava assim, é encarnado? É desencarnado? É encarnado. Porque ele já não definia mais quem era encarnado, quem era desencarnado, tão cansado que estava e tão fácil a comunicação que ele tinha com os espíritos. Então nós tivemos no nosso tempo um Swedenborg e um Andrew Jackson também na figura de Chico, que reunia todos os fenômenos mediúnicos, assim como Andrew e Swedenborg. Foram pouquíssimos os médicos que reuniram todos os fenômenos mediúnicos, da clareaudiência, clarividência, da psicografia, da emancipação, né? Chico se emancipava e ia visitar pessoas, e as pessoas registravam a presença dele, as pessoas os via. Inclusive, uma vez aconteceu com um grande amigo dele, que ele foi visitar na Índia, porque ficou doente, e começou a pensar, se meu amigo Chico estivesse aqui para me ajudar, né? Posso até estar com encosto. Aí ele recebeu essa mensagem telepática desse amigo. À noite se emancipou e foi lá, né, para a Índia visitar o amigo. Lá constatou que era só uma gripe, porque ele estava com medo que ele tivesse pego aqueles vírus bravos que tem lá pela Índia, né, aqueles parasitas, aquelas coisas terríveis. Aí depois aí amanhece o dia, ele recobra a consciência na vigília, porque ele fez isso emancipado pelo sono, evidente. Aí ele telefona para o amigo. O amigo, então, ele fala, eu ontem pensei em você, não é que eu sonhei que você estava aqui? Ele falou, você não sonhou, eu estava mesmo. E fica tranquilo que você não está com doença nenhuma ruim, você está com gripe mesmo. Gripe mesmo que você está, aquela gripe simples que todo mundo pega, todo mundo tem. Então, olha que maravilha, quer dizer, era um médium espetacular, né? Da maior qualidade. Bem, essa questão veio não veio para o nosso dia, né? Ela veio para domingo, não é isso? Mas aí, se for a dúvida de alguém, está aí resolvido o problema. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Sim. Isso não é um fenômeno tão maravilhoso, né? O que ocorre é que os cães têm um faro maravilhoso, né? O faro de um cão é, assim, na natureza, eu acho que é um dos melhores que existe no reino da natureza, né? Eles são capazes de detectar cheiros a quilômetros. Então, eles têm um faro maravilhoso. E as células cancerígenas, elas são células modificadas. Elas são células doentes. E essas células modificadas, elas têm um odor diferente das outras células do nosso corpo, né? Então, elas têm um cheiro muito diferente. Então, esses cães que são treinados, que não é qualquer cão vai detectar cheiros diferentes na gente, né? Qualquer cão vai detectar alguma coisa diferente. Eu mesma, com uma experiência minha mesmo, eu estava com uma perna esquerda inchada. A perna, do joelho para baixo, até o pé, assim, não era grande coisa não, tanto que eu não percebi muito bem. Mas quem percebeu isso foi minha cachorra. Eu sentava às vezes para brincar com ela, ela deixava de brincar e ficava cheirando e lambendo a minha calça por cima, assim, a minha perna por cima da calça. E o tempo todo ela cheirando muito e lambendo aquela perna ali. E várias vezes ela fez isso. Eu achei que ela estava brincando. Aí depois eu falei, o que tem na minha perna que essa cachorra cheira tanto, né? Aí eu fui olhar, eu estava com a perna toda inchada. Então ela sentiu um cheiro diferente ali. Não necessariamente câncer, né? Mas como havia uma alteração no tecido, né? Estava edemaciado, estava com mais água. Então ela ela sentiu um odor diferente, que ela não estava habituada. Então, o câncer, quando os animais são expostos, aí qualquer um é capaz disso, né? Mas não é qualquer cachorro sem treinamento que faz isso.
Mas quando os cães são expostos ao cheiro de células cancerosas, através de uma biópsia que foi feita, alguma coisa assim, eles já se habituam a encontrar tecidos com aqueles odores. Aí eles são capazes, porque o corpo para eles não é um obstáculo. Eles podem sentir cheiros nos nossos ossos, eles têm um faro maravilhoso. Então o cão, ele quando é exposto a esse treinamento, e eles são expostos a isso para poder ajudar, então eles são expostos ao cheiro de células cancerosas e eles vão detectar aquele cheiro numa pessoa que tiver com câncer, muito antes de um aparelho. Muito antes de um aparelho. Alguns cães detectaram câncer de mama nas pacientes em que ela havia suspeita e o aparelho não detectava, que o aparelho não via. E o animal conseguiu perceber. Ele identificou onde estava, em qual mama estava. Então é porque realmente eles têm um faro. Então isso é da própria natureza do cão, esse faro. E a ciência está botando isso a seu favor, né? Então, os cães detectam, inclusive, outras coisas. Quem tem problemas com diabetes e açúcar que eleva, também há uma diferenciação nos odores. E aí, as pessoas que têm esses problemas e não detectam com facilidade, acontece muito rápido, o cão detecta muito antes, porque ele já sente o odor muito antes. Aí eles são treinados para alertar seus donos. Né? Há pouco tempo foi um Yorkshire, pequenininho, um cachorrinho pequenininho, de uma senhora que ela tinha crises horríveis, ela entrava em coma, assim, em coma diabético com a maior facilidade. Então o cachorrinho dela foi treinado no instituto para detectar o cheiro antes de acontecer. Então aí ele começava a lamber a mão dela. Muito, ele pegava a mão dela, lambia o braço, lambia. Quando isso acontecia, ela logo tomava o remédio, porque sabia. E um outro cão maior, que foi treinado para isso, na hora da crise, a dona dele precisava de tomar alguma coisa doce, né? Porque eram outras crises que ela tinha. E quando o cachorro detectava, ele ia à geladeira e pegava a latinha para ela. E quando ele chegava com a latinha, ela sabia. Aí ela já começava a querer passar mal, ela bebia, já melhorava. Então é o faro. Não é um fenômeno estranho, né? É o faro mesmo desses cães a serviço da ciência, das pessoas. Quem quiser perguntar, ela também cede a vez, hein? Olha, os animais veem a dimensão inferior, porque eles não têm condição e eles não têm fluidos que possam dar oportunidade a eles de entrar em dimensões superiores. Então, eles não veem espíritos superiores, eles não veem a dimensão melhor. Mas como a inferioridade possui fluidos muito pesados, eles são capazes de detectar uma presença inferior pelo peso, né? pela energia inferior, pela energia baixa. Inclusive, isso aí tem sido alvo de estudos dentro das filosofias espiritualistas e até mesmo, né, no espiritismo, porque alguns cães que avançaram e morderam seus donos, não houve nenhuma explicação que eles pudessem dar para aquele fenômeno. Porque um cão saudável, ele não morde, ele não avança em ninguém a troco de nada. Ele tem que estar com alguma doença, uma dor, uma coisa, uma carência qualquer, ou se sentir ameaçado de alguma maneira, porque eles não fazem isso. Até um tempo atrás, aquele leão que atacou aquele domador, que trabalhava com leões há mais de 30 anos, e ele teve a perna toda estraçalhada, os músculos da perna, pelo leão que ele criou. Né? Aí fala assim, mas é um bicho selvagem. É verdade, realmente não é bicho para a gente ter em casa, né? Mas depois, e ele foi para ele, tinha mais gente, ele atacou aquele domador, aquele que ele conhecia, né?
E depois foram observar que aquele leão estava com um problema sério no dente, que dava uma dor de dente nele horrorosa. Depois eles foram detectar, foram examinar o animal para ver o que podia ter acontecido, né? Eles detectaram uma infecção muito grande no dente do animal, no canino do leão. E por que ele foi para cima do domador? Ele não foi para morder o domador, ele estava descontrolado pela dor, né? E ainda sofrendo os abusos das apresentações, que isso também é uma coisa horrorosa, o animal acaba se rebelando, porque ele fica cansado disso tudo, realmente não é para isso que ele existe, né? O instinto dele não é esse. É como se, aí depois eles detectaram, é como se ele estivesse pedindo ajuda, porque era ele que ele conhecia. Os outros ele não atacou, ele atacou o domador. Quer dizer, era com quem ele se comunicava, e a dor dele era intensa. Então há uma razão sempre para um animal, que a gente está acostumado com ele, que a gente criou desde pequeno, nos atacar. Uma das razões, fora das doenças, das dores que eles podem sentir, ou das surpresas que eles podem também receber, uma pessoa que chega por trás e dá um susto, ele reage dessa forma, ou pisou nele, alguma coisa assim. Fora isso, pode ser a presença de uma energia inferior junto do dono. Né? Inclusive até foi um caso, esse caso eu já contei aqui, aconteceu com pessoas, eu não conheço diretamente ele, mas conheci parentes próximos dele, né? Ele criou um pastor alemão desde bebezinho. Nasceu, foi para ele. E ele já tinha mais de 9 ou 10 anos, o animal. Mas ele escutava perfeitamente, via, ele estava perfeitamente bem de saúde. E era um filho para ele, era um animal adestrado, cuidadoso, carinhoso. Os filhos dele cresceram, né, com aquele animal ali. Ele, quando o animal tinha criança na casa, sem problema nenhum. Uma das vezes que ele saiu, morava em Itaipu, acho que ainda mora o dono, saiu para dar uma volta com o cachorro, como ele fazia todas as manhãs e todas as noites, só que era noite dessa vez. Ele foi à noite, fizeram a caminhada deles, o cachorro andava solto, de tão obediente, adestrado que ele era um gentleman o animal, uma gracinha. Aí quando eles voltou para casa, ele abriu o portão, um quintal grande, jardim grande, e o canil dele ficava no fundo. Então, ele já sabia, tinha que entrar e ir direto para o canil. Assim ele fez. Só que antes dele chegar no canil, uma pessoa, na hora que ele estava fechando o portão, chegou para pedir umas informações. Parecia uma pessoa assim, ou alguém que morava na rua, ou era algum drogado, alguma coisa que a aparência era péssima da pessoa que parou ali para conversar com ele. Ele deu atenção. Aí quando ele olha, que ele está fechando o portão, que o cara está saindo, que ele olha, o cachorro vem de lá, aos galopes em cima dele, pegou o braço dele aqui, quase arrancou. Pegou músculos, arrancou tanto do braço dele, ele ficou com o braço todo deformado. Quase perdeu, quase teve que amputar o braço. Na mesma hora, ele pegou uma arma e matou o animal. Foi dentro de casa, pegou a arma e matou. Ninguém entendeu. O cérebro daquele cão foi para a USP, para a área de veterinária, de zootecnia, uma opção de coisa para analisar, tinha nada. O cão estava perfeito, não tinha doença, cérebro perfeito, tinha nada o animal, nada. Então isso aí é uma coisa que depois um parente, que eles eram evangélicos, essa família, aí um parente que não era evangélico, que era espírita, falou assim, olha, eu acho que a gente tem explicação para esse fato, porque ninguém entendeu o que aconteceu ali, né? O que pode ter acontecido, ele poderia não estar muito bem, o dono do cachorro, né, abriu uma portinha, até pela forma como ele atendeu aquela pessoa ali no portão, aquele que parou ali devia estar com muita companhia, e ele estava mais fragilizado por alguma coisa, ficou com ele. Quando ele se voltou, o cão viu e quis defender o dono daquela criatura que ele estava vendo ali, que para ele era uma pessoa atacando o dono dele. Porque o animal não define o que é espírito, o que não é.
Para ele é uma pessoa que está ali. Ele vê, porque é tão materializado, os fluidos que eles veem é tão inferiorizado que é muito grosseiro. Então, quando nós vemos um espírito, eu não, porque eu nunca vi, mas quem vê, dependendo da concentração de fluidos, é tão visível, é tão igual, e é palpável. Eles conseguem se fazer tangíveis mesmo. Então, pode ser que fosse tão inferior e que o material que estava por ali com o próprio dono dele foi tão grande e encaixou tão perfeitamente que o cão viu uma pessoa atacando ele. Porque, normalmente, esses espíritos, eles nos atacam, como se fosse um ataque mesmo de uma pessoa em cima da gente, de repente, dando um bote qualquer. E o animal viu aquilo, foi defender o dono. E o interessante é que ele não foi no peito dele, ele não foi no pescoço, ele não foi no braço. Então é aquela questão, exatamente onde os espíritos ficam, eles não entram no nosso corpo. Quando a gente fala encosto, é mais ou menos isso. Eles se encostam energeticamente na gente. Então o fluido do perispírito se encosta no nosso. Então é como que ele fica misturado na nossa energia. E se o cão vir isso, ele vai ver uma pessoa nos atacando. E foi provavelmente o que aconteceu com aquele animal. Tanto que eu até aconselhei essa menina a nem ter, mas ela até que insistiu, porque ela gosta muito. Há uma pessoa que eu conheço que tem uns problemas muito sérios com o filho, que tem problemas obsessivos grandes. É um menino, já está grandinho, mas estão constantemente tendo que agir, porque ele tem problemas seríssimos de obsessão, desde bebê. E ela queria um Rottweiler, acabou tendo, tem 2. Aí eu ainda falei assim, olha, eu acho que você podia pegar um cachorro mais brando, um cachorro mais leve, porque os cães pesados assim, é muito difícil escapar, né, uma criança de um cão desse. Um pequenininho, né, é mais fácil. Então, se ele vir e ele adora o menino, né, o cachorro. Se ele vir alguma coisa com seu filho, corre o risco dele ferir seu filho. Não vai ferir o seu filho, ele vai ferir quem está com ele. Então, eu acho que você não deveria arriscar. Mas ela achou que não, que é bobagem. Realmente, o cão é muito dócil, mas isso não quer dizer nada. Ele é dócil, mas ele é um protetor, né? Ele gosta do menino. Então, isso aí, Deus que ajude de nunca acontecer nada. Mas eu sempre tenho esse receio. Todas as vezes. Agora pegou uma fêmea, tem um casal lá, mas eu me preocupo com isso. Então, são essas coisas, né? O cão vê todos os animais, cavalos, no próprio Evangelho, ou acho que é no Velho Testamento, não sei que está isso, tem a mula, né, que viu lá um espírito flamejante, um negócio desse. Eu não sei bem como é que é a história, não, mas tem uma passagem dessa. Então, cavalos, é muito comum cavalos pararem, cavalos, né, ficarem quietos, gatos. Você sabe que eu tenho um casal de gatos. Aham. Então, há pouco tempo, nós estávamos na varanda, o Zé Luiz estava com a gatinha, a menina no colo. Aí ela, de repente, ela bateu o olho assim, mas não foi nele. Assim, Aonde? Aí olhou assim, aí eu olhei, não vi nada, não explica mesmo. Aí não vi nada, e Zé Luiz olhou comigo. A gata está vendo a alma do outro mundo. Aí eu falei assim, olha, ela deve estar vendo alguma coisa, porque ela começou a postar. Mas vê. Ele foi e botou no chão. Ele botou no chão, porque ele podia, né, pegar. Todos os animais veem. Inclusive tem um programa no Animal Planet, paranormalidade nos animais, né? Os animais detectam mesmo, eles latem, eles veem. Eu tive uma fêmea de pastor alemão que não passava na frente de uma casa lá na Baronesa, antiga Baronesa, que agora é José Tessarolo. Eu saía para passear com ela desde filhote. Ela não passava. Filhote eu pegava ela no colo. Mas, grande não dava, né? Ela chegava ali, ela empacava igual uma mula, teimosa. Ela tinha pavor daquela casa. Latia muito para casa e não passava na frente da casa. Eu atravessava com ela, passava do outro lado da rua e ela ia assim, ó,
olhando de rabo de olho para casa, eu puxando e ela olhando. Era engraçadíssimo, ela até morrer, ela não passou, não passava na frente da casa. Então ela via alguma coisa ali, né? Porque são coisas. A casa é mal assombrada? Claro que não. Isso não é isso. Na dimensão dos espíritos, deveria algum grupo de espíritos inferiores estarem ali que nem detectavam a nossa presença, que isso aqui eu já até falei, né? Muitas vezes os espíritos não detectam a nossa presença, não estão ali por nossa causa, nem nos veem. Se a gente não estiver na sintonia deles, a gente passa, eles não nos veem. Então poderia ser algum grupo de espíritos que ficava ali, por alguma razão, nada a ver exatamente com a casa, poderia ser ali na calçada, igual que a gente vê um grupinho de mendigo, às vezes, num canto, assim, ou de pessoas, né, que gostam de se encontrar, de se localizar em algum ponto. Então, devia ser isso, ela não gostava. Não tem nada a ver com a casa. Eu hoje passo com essa por ali, e essa vê. Essa minha agora vê. Muito facilmente. Tem hora que eu falo, olha, eu não estou vendo, mas deve estar pendurado na parede, porque é para a parede que ela late. Que espírito é esse que gosta de se pendurar na parede, né? É uma parede enorme que eu tenho lá no terraço que não tem nada. Não tem nada. Ela fixa para o meio da parede e late igual a louca desesperada. Eu falei, ou ela está doida mesmo, ou ela está vendo um espírito pendurado ali, né? E numa outra ocasião, jogaram a bola para ela. Estava chovendo, estava tudo escuro no terraço. Então, o portãozinho que impede a passagem dela para o terraço estava fechado, porque estava tudo molhado lá fora. Era umas 9 da noite, estava tudo escuro, chovendo. Eu dentro do quarto com ela. De repente, ela sai de um dos quartos, que tem um quarto e um outro cômodo assim, e vai beber água. Quando ela voltou, a vasilhinha dela ficava bem lá atrás. Quando ela voltou, ela passou pelo portãozinho. Alguma coisa chamou a atenção dela no terraço. E ela, muito da safada, requebrava, balançava a cauda, fazendo muita festa. Eu calculei que fosse meu marido, que tivesse subido, e ela é doida por ele, que ele estivesse fazendo festa para ela. Nisso, aí eu vejo a bola, uma bola rosa, até era uma bola novinha que eu tinha comprado para ela, igual uma velha que ela tinha lá, vermelha, que ela gostava. A bola entra pela porta. Eu estava sentada lá no último quarto, eu só vi a bola entrar, bater no chão, ainda ficou a marca molhada lá no chão, que a bola estava molhada. Ela foi lá, pegou a bola e voltou toda feliz para o portãozinho, naturalmente para entregar a bola para a pessoa jogar de novo para ela. Mas ela não viu mais ninguém, soltou a bola e foi lá para onde eu estava e sentou lá. Eu ainda falei assim, poxa, aquele pai seu é muito bruxo, hein? Nem para entrar para brincar um pouquinho com você. Como se ela estivesse entendendo alguma coisa, porque a doida sou eu que converso com o cachorro, né? Aí, depois, meia hora depois, acabou o programa que eu estava vendo, que era um filme também relacionado com isso na Sony. Eu disse ainda, falei, poxa vida, nem para entrar e brincar um pouquinho com Bela, jogou a bolinha, a pobre coitada pegou, foi pro portãozinho, você já tinha descido? Ele falou, eu não subi lá não. Eu falei, tem certeza? Você não está brincando? Ele falou, não, eu não fui lá em cima, e realmente eu escutaria, porque é uma escada de madeira que faz estalo, parece que é mal assombrada. E a porta também de ferro que abre, faz uma barulhada danada. Então não foi, ninguém subiu. Então alguém brincou com ela e jogou a bola dela para dentro do quarto, né? Então cães, gatos, gato principalmente, gato é muito perceptível. Gato quase sempre, segundo as pessoas que lidam muito com esses animais, eles pressentem mortes na família, né? Os gatos não ficam no ambiente. Eles não ficam, às vezes eles saem em ambiente que o quarto de alguém doente que eles costumam ficar, eles não entram e logo depois a pessoa desencarna. Eu não conheço, que eu não tenho gato, não sei nada da vida dos gatos, mas já me falaram que são muito perceptíveis. Então, os animais todos. Mas sempre pensando assim, eles têm um fluido muito inferior ao nosso. Então, jamais eles vão conseguir ver um espírito superior, porque os fluidos são muito sutis, eles não alcançam isso. Eles veem os espíritos inferiores ou espíritos como nós.
Não que a gente seja inferior, né? Mas a gente não é um espírito superior com fluidos mais essenciados. É normal os animais da casa verem os seus donos quando falecem, quando morrem. Não é? É muito comum isso. Né? Vários relatos que a gente tem de pessoas que já desencarnaram e que o animal fica latindo exatamente ou junto da cadeira onde a pessoa ficava. Não é só o cheiro, é que eles às vezes estão vendo mesmo ali, né, os espíritos ali. Isso aí, tem muitos relatos também de cães que ficaram para sempre na sepultura dos seus donos. Mas aí, não é que eles estejam vendo os donos ali. Ali é questão do faro. É o cheiro, né? É o cheiro que mesmo um corpo em decomposição, os cães detectam perfeitamente o cheiro que eles estão habituados, né? Aqui mesmo no São João Batista, há muitos anos, não existe mais, mas havia lá um túmulo que tinha inclusive a escultura do cachorro. Eu não cheguei a pegar isso não, mas as pessoas mais antigas conhecem esse fato. Não sei se era da família Brown, não sei bem, era uma família muito conhecida e o cão não quis voltar para casa, acompanhou o enterro e ficou, e passou a morar lá, e lá ele morreu. Aí eles fizeram, né, enterraram ele ali, enterraram o cão ali e fizeram uma escultura dele, uma cópiazinha do bicho. Depois parece que ampliaram, e hoje não tem mais isso não. Mas os antigos falam que bem lá para trás houve esse fato. Mas o fato dele ficar ali não quer dizer que ele esteja vendo o dono na sepultura, que ele esteja vendo o desencarnado ali, não. É o cheiro. É o cheiro que ele sabe que aquele dono dele está ali. Para ele, o dono está ali. E qualquer hora vai sair com ele dali. Ele não tem essa noção. Então, ele fica esperando, né? Toda a vida ali. Não é o mesmo caso, mas aquele filme Sempre ao Seu Lado mostra aquele cão que ficou ali, acho que durante 9 anos esperando aquele professor voltar que morreu, né? Mas ali ele não sentia cheiro dele, era o hábito dele ir todo dia para lá e ficar lá esperando o dono voltar. Morreu ali também, né? Mais alguma pergunta, gente? Não dá mais tempo. Passou. Bem, essa nossa reunião assim, de perguntinhas, assim, esclarecimento de dúvidas e curiosidades, até se a gente tivesse mais tempo era legal, porque tem muitas coisas que a gente gostaria de saber, né? Perguntar. Tem muitas curiosidades, mas nós estamos já com o nosso horário ali avançado, começamos um pouquinho mais tarde também, e pedimos sempre a Deus que nos permita estar aqui juntinhos, estudando a doutrina espírita, recebendo o carinho desses amigos espirituais, que com certeza nos trazem bastante oportunidade aí de paz. Muita paz para todos, que a gente continue nos auxiliando mutuamente, né? Encarnados e desencarnados, a aprender a doutrina dos espíritos.